A paz do Senhor Jesus, amém? Começando aqui mais um vídeo do nosso canal. Peço com muito carinho que se inscreva aí no meu canal, Pregador Anderson Souza. Vai lá, se inscreva lá, dá um joinha, assina, ativa lá o sininho, para que toda vez que eu postar um vídeo, você seja notificado. Amém? E que Deus possa falar tremendamente no seu coração através dessa palavra. Quero estar lendo aqui em João 11, 25. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crê tu nisto? Amém, meus queridos irmãos? No decorrer da caminhada de Jesus Cristo, ele fez muitos amigos e muitos inimigos. Mas nessa passagem aqui nós vamos falar de um homem que era muito amigo de Jesus Cristo. Esse homem se chama Lázaro. E certa vez Lázaro veio a se adoecer. Marta e Maria pede um dos seus servos para ir ao encontro de Jesus, para avisar que Lázaro estava doente. Porque Marta e Maria sabiam que se Jesus viesse, Jesus curaria o seu irmão e ele não morreria. Mas quando Jesus chega, quando o seu servo chega até Jesus e dá a notícia, Jesus simplesmente disse para aquele moço: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Então Jesus estava ciente. Jesus, ele sabe todas as coisas. Jesus, ele é onisciente, presente. Ele tem em suas mãos o tempo que ele tem que agir na vida de alguém. Né? Interessante que a gente vai ler aqui, ora, Jesus amava Marta e a sua irmã e a Lázaro. Jesus, ele amava Marta, Maria e seu irmão Lázaro. Muitas das vezes nós colocamos na presença de Deus, muitas das vezes nós buscamos ao Senhor, nós oramos a Deus, nós jejuamos, e muitas das vezes quando nós nos colocamos na presença de Deus e chamamos a Deus e proclamamos a Deus, procurando por uma resposta, quando Deus diz não para nós, nós não queremos entender, mas por que Jesus não pode me ouvir? Eu prego a sua palavra, eu oro, eu jejuo, eu ministro, eu faço o seu ID, eu faço tudo aquilo. Meus queridos irmãos, aqui está escrito, Jesus amava e ele não foi na hora que Marta e Maria queria que ele fosse. Esse versículo aqui no capítulo 11, é o versículo 4, nos deixa bem claro que Jesus faz as coisas no tempo dele, não importa com quem seja. Não importa qual a intimidade. Às vezes você que está me ouvindo vai falar assim: muitas das vezes eu já orei e aconteceu na vez que eu queria, mas não é que foi na hora que você quis, é porque era hora de Deus fazer. Interessante, né? Mas tem algumas coisas que nós temos que entender sobre Jesus Cristo. Nós temos que seguir Jesus entendendo que tudo é no seu tempo. Nós temos que servir a Deus entendendo que tudo é na hora de Deus. Né? E aquele moço, aí passam-se 2 dias. Se passam 2 dias aí,
Jesus pega e fala para os seus discípulos: vamos para a Judeia. Aí seus discípulos rogam a ele dizendo: Senhor, vamos voltar para lá, aonde eles tentaram te apedrejar, tentaram te matar. Nós vamos voltar para aquele lugar. Um homem chamado Tomé, um que duvidou, disse: vamos e morreremos com ele. Meus queridos irmãos, ser discípulos de Jesus, servir a Deus, tem alguns riscos que nós vamos passar. Tem alguns riscos que nós vamos ter que correr. Porque servir Jesus Cristo tem um alto preço. E quando Jesus chega perante Marta, Marta clama ao Senhor: Senhor, se o Senhor tivesse aqui, nosso irmão não teria morrido. E Jesus disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. O problema, meus queridos irmãos, é que nós vemos tantas coisas, mas quando é com a gente não acredita. A gente vê milagre na vida do irmão, a gente acredita, mas quando é para ser com nós não acreditamos no Deus que nós servimos. E ele disse: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aquele Jesus, ele já tinha curado, ele já tinha libertado, ele já tinha salvado, mas mesmo assim Marta teve a incredulidade de não acreditar. Ela acreditava que ele sim ressuscitaria dos mortos nos últimos dias. E ele disse: crê tu nisso? Disse ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Ela acreditava que ele era Jesus, mas não acreditava no poder que ele tinha para ressuscitar Lázaro. Nós temos que acreditar, por mais que a situação esteja contrária, nós temos que acreditar e confiar que Deus pode mudar, sim, a nossa história. Muitos daqueles discípulos andavam com Jesus, muitos daqueles discípulos presenciavam milagres que Jesus fazia, mas muitos deles não acreditaram. E não é diferente no tempo de hoje. A gente vê milagres acontecer, a gente vê pessoas sendo abençoadas, prósperas, curadas, mas quando é com nós, parece que tem uma barreira que impede, que limita o poder de Deus na nossa vida. Então, meus queridos irmãos, nós temos que confiar em Deus. Nós temos que acreditar que Ele pode sim mudar a minha e a sua história. E quando Maria fica sabendo que Jesus vinha, e quando Jesus sabia que tinha uma multidão a chorar com Maria e Marta, pelo seu irmão que estava morto, Jesus se condoeu. Jesus demonstrou que o seu sentimento, quando ele viu Maria chorando. Mas o interessante é a posição que Maria se colocou diante de Deus. Essa é a posição que eu e você temos que nos colocar, mesmo quando a situação está ao contrário. Maria, ela se lançou aos pés do Senhor. Antes de questionar com Jesus, ela se lançou aos pés do Senhor e disse: Senhor, se o Senhor tivesse aqui, mestre. E Jesus, vendo Maria chorar, ele se condoeu, ele se sentiu, não na obrigação, mas sabe por que ele sentiu a vontade de fazer aquele milagre? Foi porque Maria se prostrou, se colocou em condição de servo.
você se prostrar aos pés do Senhor, você não está se humilhando, você está se colocando em condição de servo, colocando-se no seu lugar, porque o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele é soberano sobre todas as coisas. Muitas das vezes faltamos nós nos posicionar na presença de Deus. Marta chegou já falando com Jesus, se ele tivesse ali, seu irmão não teria morrido. Mas Maria, ao encontrar com Jesus, ela se prostra aos seus pés. Ela se humilha. Ela lança. E isso, quando você se humilha na presença de Deus, você chama a atenção de Deus. E o milagre, ele acontece. Muitas das vezes nós temos que nos humilhar, nos colocar em condição de servo perante ao Senhor. Aquele leproso, quando Jesus desce no Sermão da Montanha, ele precisava de um milagre. Porque naquela época, quem era leproso era excluído da sociedade, tinha que andar com sininho, tocando, anunciando que ia passando ali um leproso. Ele era envergonhado. As famílias não queriam mais. Sabe o que acontece quando ele espera Jesus? No final daquela pregação, a primeira coisa que ele se faz é se prostrar diante de Deus e dizer: Senhor Jesus, se tu quiser, só pode. Mas primeiramente ele adorou a Deus. Primeiramente ele buscou a adoração a Deus. Ele se colocou em condição de servo, humilhou na presença de Deus. É o que precisamos, é nos posicionar diante do Senhor. Eu sei que a sua vida não deve estar mil maravilhas com essa pandemia, com esse caos instalado na nossa nação mundial. Mas eu quero dizer para você que ainda não é o fim. Eu quero dizer para você que ainda não é o fim. Deus, Ele pode mudar essa situação. Deus, Ele pode mudar a sua história. Ele pode escrever um novo roteiro para a sua vida. Ele pode transformar a vergonha em dupla honra. Ele pode te levantar do fundo do poço. Você pode até pensar que já está tudo acabado. Você pode até pensar que a sua vida já não tem mais jeito, já não tem mais solução. Deixa eu dizer uma coisa para você, tem jeito sim. Para Deus tem jeito. O Deus que eu estou pregando para você é um Deus que ainda faz milagre, cura câncer, ressuscita mortos. Se você está vivo, tem jeito sim, não está tudo acabado. Jesus estava dizendo para Maria que não estava acabado. Ele estava dizendo: se crer, verás a glória de Deus. Ele estava dizendo assim: Maria, acalma, eu cheguei. Jesus está dizendo para muitos aí que vai ver esse vídeo: acalma, Jesus está chegando aí na sua vida para resolver o seu problema. Não sei se é a sua empresa, não sei se é seu casamento, não sei em que área você está precisando, mas eu sei que esse Jesus que eu prego, ele pode mudar essa situação. Eu sei que você pode até pensar: Anderson, mas não tem como mais. A situação aqui está precária. Eu falo para você, tem jeito sim para Deus. Para Jesus tem jeito. Ele mudou a situação. Deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus, quando chega numa cidade, está saindo um cortejo. A sua mãe ia levando seu único filho para enterrar. Mas quando Jesus depara com aquela cena, ele interrompe o cortejo. Ele toca no esquife. E o menino levanta. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. A última palavra é de Deus. O veredito final vem do Senhor. Ele transformou morte em vida. Aquela mãe estava indo
chorando, mas voltou sorrindo, porque encontrou-se com Jesus. Quando nós se encontramos com Jesus, Ele muda a nossa história. Ele transformou o enterro em vida. Ele transformou a morte em vida. E quando Maria se prostra perante ao Senhor, ele pega e chama os seus discípulos e pergunta: aonde está o defunto? Ele vai de encontro. Ele vai de encontro à sepultura de Lázaro. Quando chega a sepultura, eles tinham colocado uma pedra para tampar. Aí Jesus diz: tirai a pedra. O que eu entendo com essa passagem? Tirai a pedra. Tem coisa na minha e na sua vida que só eu e você podemos tirar. Tem coisa na minha e na sua vida que só nós podemos tirar. Porque fomos nós que trouxe para a nossa vida. O que eu e você temos que fazer, somos nós que vamos fazer. Milagre é com Jesus. A partir do momento que você tirar tudo aquilo que impede Jesus fazer milagre na sua vida, o milagre vai acontecer. Eu não sei o que te impede. Eu não sei qual que é a pedra que te atrapalha a alcançar a tua vitória. Só você sabe. Muitas das vezes é o adultério. Muitas das vezes é a fofoca. Muitas das vezes é um casal que está só amigado, são pessoas evangélicas, servem ao Senhor, firme, fiel em tudo, mas porém ainda não casou. Isso é uma pedra, atrapalha a alcançar as bênçãos do Senhor, porque está em pecado. Eu não sei, eu estou citando algumas coisas, mas você sabe o que te impede. Porque tem coisas na nossa vida que nós temos que tirar da nossa vida para que Deus venha operar sinais e maravilhas através da nossa vida. Ali naquele momento, aquelas pessoas tiveram que retirar a pedra porque eles colocaram a pedra. Então quer dizer, eles colocaram, eles tiram. O que eles conseguiram fazer, eles dão conta de desfazer. Mas quando aquele pessoal tira aquela pedra, aqueles discípulos, servos que estavam ali, retira aquela pedra, Jesus clama ao Pai e dá um grito. Fala: Lázaro, saia para fora. E Lázaro saiu. Quero dizer uma coisa, meus amados irmãos. A última palavra é do Senhor. Mesmo que esteja morto, viverá, diz o Senhor. Jesus, na cruz do Calvário, ele foi o primeiro a ser morto. Sabe por que ele foi o primeiro a ser morto? Porque toda vez que ele encontrou com a morte, ele venceu a morte. Porque se aqueles morressem primeiro do que ele teria que ressuscitar. Então, por isso, ele expirou e morreu primeiro que os dois ladrões. Deixa eu dizer uma coisa para você, a sua vida ainda tem jeito. Eu não sei com qual situação você vai assistir esse vídeo, mas eu quero dizer uma coisa para você, a sua vida ainda tem jeito. Marta pensava que não tinha mais jeito para Lázaro, mas Jesus estava dizendo: Marta, eu acabei de chegar. Jesus está dizendo: ei, eu acabei de chegar, eu posso mudar esta situação, eu posso transformar essa vergonha em dupla honra, eu posso transformar essa empresa que está à falência ser a maior empresa da cidade, eu posso transformar esse casamento que está à beira do divórcio em um casamento abençoado, uma família abençoada diante da minha presença. Sabe, eu posso chegar a pegar esse homem que
que está nas drogas, nas cachaças, e transformar a vida dele, transformar num grande homem de Deus, num grande empresário, num grande pastor, evangelista, missionário, porque eu posso, eu venci a morte, eu sou o dono da vida, Deus pode todas as coisas. Se você está vivo, meu querido irmão, tem uma palavra de Deus para você, tem jeito sim a sua vida, ela não está acabada. Deus pode escrever um novo roteiro, Deus pode escrever sim uma nova história na sua vida. Meus queridos irmãos, Jesus, ele está disposto a fazer qualquer coisa por mim e por você. Basta nós querer fazer a vontade do Pai, fazer a vontade de Deus. Ele pergunta para Marta: crês tu nisto? Para que tudo possa acontecer na minha e na sua vida, nós temos que crer. Se nós acreditar que Ele pode, Ele vai fazer. Só que Ele faz. Só que para que aconteça na minha vida e na sua vida, nós em particular temos que crer que Ele pode fazer. Nós temos que acreditar. Porque, irmão, se nós não acreditar, nós vamos passar anos e anos vendo quem está acreditando acontecendo nas suas vidas e a nossa não. Nós só vamos contar a história dos outros. Eu chamo você agora, nesse momento, a acreditar que Deus pode mudar a sua história. E em vez de você contar a história dos outros, você vai contar a sua própria história. Falar assim: eu acreditei em Jesus e Ele mudou a minha história. E eu pensei que estava tudo acabado, mas Deus entrou e transformou a minha vida. Eu pensei que só a morte resolveria os meus problemas, mas só que Jesus chegou com a vida. E Jesus, Ele traz vida, e vida com abundância. Porque quando acreditamos em Deus, além dele mudar a minha e a sua história, Ele vem nos abençoar ricamente. Por quê? Porque o nome dele vai ser glorificado através da sua vida. Você vai ser um testemunho. A partir do momento que você acredita em Deus, acredita que Ele pode mudar a sua história, você a partir daí é um testemunho vivo. Que Deus, que Jesus Cristo pode realmente transformar qualquer situação vergonhosa em honra. Lá em 2 Samuel, Jesus, ele transforma uma vergonha em dupla honra, chamada Mefibosete. Deus transforma, irmãos. No Antigo Testamento, um homem que estava esquecido, jogado na sarjeta, Deus toca no coração de Davi e faz Davi fazer uma pergunta a seu servo, Ziba. Ziba, será que não tem alguém da família, de Saul para que eu haja de benevolência de Jonatas? E Ziba fala: tem sim, Mefibosete está em Lodebar, uma terra sem sonho, de tristeza, uma terra de caos, de vergonha, aonde tem pessoas que ninguém acredita mais. Às vezes você está nessa situação. Ninguém mais acredita que você pode ser alguém na vida. Mas só que Deus, Ele não te esqueceu. Como Deus não esqueceu de ressuscitar Lázaro, que era seu amigo. Como Jesus
na mente de Jesus, Jesus ia ressuscitar, mas no tempo dele. Porque se Jesus chegasse antes de Lázaro morrer, era simplesmente uma cura. Mas se Jesus chegasse com Lázaro já morto e ressuscitasse, seria um milagre. Aí o povo que tentou matar Jesus passariam a acreditar mais. Por quê? Hoje você é uma pessoa fracassada. Você fala de Jesus, mas Jesus não, mas ninguém te dá moral. Mas quando se você continuar acreditando em Deus, quando Deus mudar a sua história, essa pessoa vai passar a acreditar que o Deus que você serve realmente é poderoso. Aí sim o seu nome é glorificado. Aí sim o nome de Jesus é glorificado através da sua vida. Aí você é um testemunha de Jesus Cristo. E aquele homem, Mefibosete, teve a vida transformada. E teve o seu lugar de direito. Porque Deus lembrou da aliança de Davi com Jonathan. Assim é comigo e com você nos dias de hoje. Só que nós temos que acreditar, não ser igual Marta, ser igual Maria. Marta, ela não creu, ela creu que ele ressuscitaria nos últimos dias. Mas Jesus estava dizendo que ele ia fazer o milagre naquela hora, porque ele tinha acabado de chegar. Só que ela não creu, mas Maria creu. E ele perguntou para Marta, crês tu nisso? Por isso, Jesus não agiu como agiu quando agiu com Marta, com Maria. Porque Maria, se prostrando aos pés de Jesus, ele não aguentou. Quando Jesus vê um servo dele se prostrando diante da sua presença, ele se levanta do trono e alguma coisa ele faz. Quando nós esboçamos alguma reação, quando nós nos colocamos na presença de Deus, nos humilhando, rasgando diante da presença do Senhor, alguma coisa no céu acontece. Porque quando você se prostra diante de Deus, você está adorando a Deus. Você é uma criatura feita para adorar. Quando você faz esse papel de adoração, quando você se joga na presença de Deus, quando você desce na oração, quando você jejua, quando você louva o Senhor, você está adorando a Deus, e isso mexe com o coração de Deus, e ele se sente, sabe, no direito de falar assim, eu tenho que fazer alguma coisa para essa pessoa, porque ela está me adorando, e eu fiz ela para me adorar. Maria fez o papel sem pensar em consequência, ela simplesmente fez para adorar Jesus, porque ele era merecedor daquela adoração. E através daquela adoração de Maria, Jesus se comoveu e foi até o sepulcro e disse, Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu e andou e todos creram nele, amém? Jesus quer ressuscitar seus sonhos que está perdido. Jesus, ele quer trazer à existência na sua vida aquilo que ainda não existe. Jesus quer trazer na sua vida tudo aquilo que o diabo tentou tirar de você, tudo aquilo que o diabo tirou de você, tudo aquilo que você não conseguiu, Deus quer trazer para a tua vida. Deus quer te abençoar, Deus quer te prosperar, quer te fazer um vencedor. Mas para isso temos que acreditar, temos que ser igual Maria, se colocar na presença do Senhor, nos prostrar diante dele, reconhecendo as nossas fraquezas e reconhecendo a grandeza de Jesus Cristo. Tem uma palavra para você. Ainda tem jeito para a sua vida. Crê em Deus. Acredita que Jesus pode mudar a sua história. Se você acreditar, Ele muda. Se você tiver fé, Ele vai mudar a sua história.
E eu profetizo em nome de Jesus que a partir de hoje você terá fé, que a partir de hoje a sua vida nunca mais será a mesma diante do Senhor. A partir de hoje, depressão vai cair por terra em nome de Jesus. E eu profetizo a partir de hoje felicidade, paz no seu lar. Eu profetizo na sua vida prosperidade. Eu profetizo saúde na sua vida. Eu profetizo tudo isso da parte do Senhor, porque eu profetizo, mas quem faz o milagre é só Jesus Cristo. E eu profetizo no nome de Jesus que a sua vida nunca mais será a mesma. A vida de Lázaro, a vida de Marta, a vida de Maria nunca foi a mesma a partir daquele momento. A partir daquele momento, tudo mudou, e a partir de hoje você contará os seus próprios testemunhos. A partir de hoje eu profetizo que você vai contar sua própria história, sua própria experiência com Deus. Você vai contar: Jesus mudou a minha vida, Jesus me transformou, me libertou, me prosperou. Em nome de Jesus, eu profetizo toda sorte de bênção na sua vida. Glória a Deus, aleluias, porque Ele é poderoso, porque Ele é forte, Ele é glorioso, Ele pode fazer uma situação de vergonha se transformar em dupla honra. Você pode pensar que está tudo acabado, mas Jesus chega e muda a história. Jesus chega e acalma a tempestade. Aqueles homens naquele barco, aquelas ondas, aquele vento assoprava de uma maneira extraordinária que aqueles homens pensavam: agora nós vamos afundar. Eu quero dizer para você que você tem uma promessa do Senhor na sua vida. E Jesus, quando entrou naquele barco, disse para aqueles discípulos: nós iremos atravessar, nós iremos chegar ao outro lado. O problema, nós esquecemos que Jesus prometeu que nós vamos alcançar as nossas vitórias. Só que para alcançar tem algumas barreiras, algumas lutas que nós passamos. Mas só que Jesus vê as nossas fraquezas e Ele entra no barco e acalma a tempestade. Jesus está entrando em alguns barcos, acalmando a tempestade. Jesus está entrando em algum lar e acalmando aí, um vento que está, quase a derrubar, mas Jesus vai entrar e vai acalmar essa tempestade. Não fica desse jeito, Deus está no controle. Acalma tua alma, acalma o teu coração, aquieta-te. Jesus está dizendo: acalma, ei, eu estou no barco, eu vou acalmar essa tempestade. Não te preocupa, você vai chegar do outro lado. Não te preocupa, você chegará do outro lado, diz o Senhor. Essa tempestade não vai afundar seu barco. Essa tempestade não vai fazer essa casa cair, porque você está firmado na rocha. Você está igual aquela palmeira. Tomba para um lado, para o outro, mas não quebra, porque Jesus está contigo. Deixa uma palavra para o teu coração. Crê em Jesus Cristo. Crê em Jesus Cristo a todo tempo. Se humilha na presença de Deus, se coloca na posição de servo, igual Maria fez. Maria se prostrou diante do Senhor. Maria se colocou na posição de serva. O meu lugar é aqui. Se Ele quiser fazer, Ele faz. Se Ele não quiser, Ele é Jesus, Ele é Deus do mesmo jeito. Mas, irmão, Jesus não aguenta um coração aquebrantado, um coração na presença dele. Jesus, um coração aquebrantado na presença dele, ele não aguenta, ele se movimenta e faz o milagre. Porque Jesus não aguenta ver uma lágrima sincera cair dos nossos olhos e ficar de braço cruzado. Ele move céus e terra ao nosso favor. Ele nos amou tanto que deu seu Filho unigênito.
Ele não quer que você sofra, mas nós temos que nos colocar na posição de servo do Senhor. E deixa eu dizer uma coisa para você que pensa que não tem jeito. Tem jeito. Tá vivo? Tem jeito. Jesus ressuscitou Lázaro. Então tem jeito. Ele estava morto. Ressuscitou. Jesus curou leprosos. Jesus curou cegos. Jesus levantou paralítico no tanque de Betesda. Então a sua vida tem jeito. A sua vida tem jeito. Amém? Essa é uma palavra que Deus colocou no meu coração. Deixo aqui meus sinceros agradecimentos. Uma boa noite a todos. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Do seu amigo, irmão, pregador Anderson Souza. Tá? Nos ajude aí, se inscrevendo em nosso canal. Coloca lá um joinha, né? Se inscreva, né? Ativa lá o sininho de notificação. Amém? Uma boa noite a todos. Ficam todos com Deus. Amém?